Bom, dando prosseguimento à série de vídeos sobre as epidemias de fome causadas pelo capitalismo, vou falar hoje de um episódio ocorrido aqui no Brasil, que foi a Grande Seca entre 1877 e 1879, que ocorreu em toda a região Nordeste, mas de forma mais severa na província do Ceará, atual estado do Ceará. Nesses 2 anos de seca, estima-se que só no Ceará morreram 200 mil pessoas de fome. E em toda a região Nordeste, e uma parte da região Norte, de 500 mil até alguns números talvez um pouco exagerados, mas também é difícil de ter certeza, em 1 milhão de pessoas. Bom, essa seca geralmente ela é tratada como se fosse única e exclusivamente causada por questões climáticas. É verdade que, naquele período, houve sim graves problemas climáticos que afetaram não só o Brasil, mas outros países e outras regiões do mundo. Houve também fome no mesmo período na Argélia, lá na África, na Índia, lá na Ásia, e em outras regiões da América também. Porém, existem outras questões que acabaram que ampliaram o efeito dessa epidemia de fome. Ela talvez nem tivesse acontecido ou teria sido bem menos grave do que foi se não fosse interferência direta dos interesses capitalistas nesse episódio. Bom, inicialmente, é bom sempre frisar que aquela região do Brasil, infelizmente, sempre sofreu com epidemias de fome. A fome só foi vencida no Nordeste brasileiro, principalmente no estado do Ceará, nos anos 2010. Somente em 2014 o Brasil alcançou, né, o patamar de país livre das epidemias de fome. E infelizmente estamos voltando para um cenário de fome. Né? Então, antes da Grande Fome de 1877, já haviam tido outras epidemias de fome lá no Ceará. Inclusive, numa delas é que surgiu a ideia de se transpor o Rio São Francisco para se levar água não só para o Ceará, mas também Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, e para dessa forma garantir o suprimento de água necessário para as plantações. Só que justamente por se saber que é uma região vulnerável a epidemias de fome por causa da seca, é que deveria ter se o quê? Investido na construção de açudes, de poços artesianos e principalmente na construção de silos. Para quê? Para que se guardassem os grãos nos anos de boa colheita. E isso não foi feito em toda a região Nordeste, principalmente no Ceará, que era o lugar onde mais se sofria com a fome. Resultado, essa epidemia de fome veio com tudo, matou muito mais pessoas que já tinha matado as outras epidemias de fome, e aí que entra os interesses do capitalismo para ajudar a acelerar a morte de milhares de brasileiros. Por quê? Inicialmente, no cenário desse, o que se tem que fazer? Garantir que as pessoas tenham comida, né? Isso é óbvio. Só que, seguindo a lógica liberal, não houve nenhum tipo de apoio, seja do governo provincial, seja do governo imperial de Dom Pedro II, e sim comprar alimentos de outras regiões do Brasil ou mesmo do exterior e mandar para o Ceará. Muito pelo contrário, o discurso era bem aquele que até hoje é utilizado, né? Não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Inclusive André Rebouças, grande abolicionista, ele fez documentos, fez ensaios explicando, alegando que o melhor não seria dar comida para essas pessoas, mas sim oferecer trabalho para que aí sim, com o dinheiro que elas conseguissem nesses trabalhos, elas pudessem comprar alimentos. Olha, não deixa de ter um certo fundamento essa ideia do André Rebouças. Porém, a fome era para aquele momento. Né? As pessoas tinham que ter comida naquele momento. Elas não podiam esperar um mês de trabalho para depois se alimentar. Então elas tinham que ser alimentadas naquele exato momento. E em segundo lugar, a epidemia de fome foi tão avassaladora que foram sim criadas algumas frentes de trabalho, construção de estradas de ferro, estradas de rodagem, reformas no Porto de Fortaleza para gerar emprego. Só que eram tantas pessoas passando fome que a quantidade de empregos gerado não atendia essa demanda. Isso que ajudou em muito a que o número de mortos aumentasse. E que inclusive houvesse uma total desorganização da província do Ceará. A cidade de Fortaleza, por exemplo, virou um formigueiro humano. Ela tinha 21 mil habitantes naquela época, e de um ano para o outro ela passou a ter 130 mil habitantes. Justamente porque as pessoas, fugindo da seca nas cidades do interior, iam para a capital da província, que era Fortaleza. Então, essa política de oferecer emprego ao invés de oferecer ajuda imediata, ela acabou causando uma desestabilização ainda maior na região, levou que muitas pessoas fossem para Fortaleza em busca de emprego, não resolveu porque não tinha emprego para todo mundo, e na verdade acabou gerando mais fome e mais morte.
Aí que surge um outro negócio muito lucrativo, porque além do governo não ter gastado para garantir alimento para essas pessoas, o governo passou a incentivar o quê? A migração, para que milhares de cearenses saíssem do Ceará e fossem para a região norte, para a Amazonas, mas principalmente viessem para a atual região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, para trabalhar como mão de obra nas lavouras de café. Então, o governo pagava inclusive a passagem para essas pessoas irem, e dessa forma, as empresas de transporte humano, e vou usar esse termo, transporte humano, que até então se envolviam mais no transporte de escravizados, elas passaram a lucrar ainda mais com esse transporte de retirantes da seca, assim como os grandes fazendeiros de Rio de Janeiro e São Paulo ganharam uma mão de obra em valor que era quase gratuito, já que essas pessoas estavam desesperadas. Então, os que conseguiam chegar vivo, é bom frisar, os que conseguiam atravessar essa viagem longa de meses e chegar vivo ao Rio de Janeiro e a São Paulo, era uma mão de obra quase que gratuita. Então, a grande fome do Ceará, ela foi amplificada, ela teve um resultado muito mais catastrófico, muito mais trágico do que deveria ter. Primeiro, porque ela não foi evitada, e ela poderia ter sido evitada se tivesse sido construído açudes, poços artesianos e silos, como eu disse no início do vídeo, e também porque houve toda essa ideia liberal de que não deveria se ajudar as pessoas, mas se oferecer empregos, e essa política não deu certo, assim como também não houve compra de grãos de outras regiões para se mandar para lá e alimentar os famintos, e também houve esse incentivo para que se levasse as pessoas para outros lugares, e isso gerou ganhos para fazendeiros e para transportadores. Então, se gostou do vídeo, se gostou, deixa um comentário aí. Se não gostou também pode deixar um comentário, desde que seja respeitoso, embasado, tá? Não é famoso eu acho. Esse vídeo que eu fiz aqui, ele teve bastante embasamento, vou deixar até no primeiro comentário, ou talvez mesmo nos comentários do vídeo, ou melhor dizendo, né, nas informações gerais do vídeo, de onde eu tirei as informações. E no mais, é isso aí, gente. Se puderem ajudar, se inscrevam no canal e não deixem de assistir os outros 2 vídeos que eu já fiz sobre essa série. Muito obrigado.